Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, trazendo aquela história bem legal para vocês assistirem aí na casa de vocês. E a nossa história de hoje começa assim. Era uma vez um casal de lenhadores, muito, mas muito pobres. Eles tinham 7 filhos. E o mais novo deles era muito magrinho e fraquinho, porém muito inteligente e esperto. Por ser tão pequenininho, era conhecido como Polegar. Naquele ano difícil, faltava tudo. Praticamente não havia o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e com tantas bocas para alimentar, tomaram uma triste decisão. Iriam livrar-se dos 7 filhos esfomeados. Enquanto eles dormiam, pai e mãe pensavam numa maneira de abandoná-los. Vamos levá-las para a floresta, disse o lenhador. E lá, enquanto elas pegam lenha, as abandonaremos e fugiremos sem que elas percebam. E quando o pai pronunciou a última palavra, os seus olhos e o da sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe, soluçando e chorando. Vão ficar perdidos na floresta, sentindo fome, frio e medo. Mas então, você prefere que eles morram de fome aqui conosco? Disse o pai. Não havia solução. As crianças morreriam de fome na floresta ou em casa. Então era melhor que fosse longe, pelo menos assim os pais sofreriam menos. E pela manhã, o casal acordou os 7 filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas pegando bastante lenha, o casal foi se afastando, até que ficaram bem longe. Quando perceberam que estavam sozinhos na floresta, os 6 irmãos mais velhos se desesperaram, começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou, encorajou os irmãos e propôs que juntos procurassem o caminho de volta para casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas infelizmente, quanto mais andavam, mais perdidos eles ficavam. Eles não sabiam que rumo tomar. O tempo passou, chegou a noite e começou a chover. Os 6 irmãos estavam amedrontados, mas Polegar teve uma ideia. Subiu no alto de uma grande árvore e lá de cima olhou pela floresta e achou uma luz que brilhava lá longe. Sem hesitar, Polegar desceu da árvore e guiou seus irmãos em direção àquela luz. Andaram, até que encontraram uma casa imensa e assustadora. Polegar, então, decidiu bater a porta e uma mulher atendeu. Quem são vocês e o que vocês querem? Nós estamos perdidos na mata. Tenha piedade de nós, senhora. Nós estamos com frio, com fome e precisamos apenas de um lugar para passar a noite. Você poderia nos abrigar? Ah, não! Coitadinhos, vocês não estão com sorte. Essa é a casa do meu marido, o gigante, um verdadeiro devorador de criancinhas. Mas Polegar logo respondeu sem demonstrar medo. Minha senhora, se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelo lobo. Então, é melhor que sejamos devorados pelo gigante. E se ficarmos aqui, vai que ele se compadece e nos deixa vivos. E não é que a mulher do gigante tinha o coração mole e se deixou convencer. Deixou que os 7 irmãos entrassem na casa, mas eles mal tinham entrado e ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que havia regressado. A mulher logo escondeu as crianças embaixo do armário e abriu a porta.
o gigante entrou. Era um ser enorme e horrível e já chegou farejando de um lado para o outro, desconfiado, farejando com apetite. Não, imagina só, nada disso. É só o cheiro do jantar, disse a mulher, tremendo de medo. Mas o gigante não se deixou enganar, pois conhecia muito bem o cheiro de carne humana e, sendo guiado, pelo seu faro, foi em direção ao armário e, com as suas enormes mãos, arrancou de lá, um por um, os 7 irmãos. Oh, muito bem! Aqui sim tem uma deliciosa refeição. E começou a afiar o seu facão. Já estava segurando o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: Por que você quer matá-los essa noite? O jantar já está pronto. É, você tem razão, minha velha, resmungou o gigante. Os deixarei para amanhã. A mulher do gigante, suspirou aliviada e levou os 7 irmãos para dormir no mesmo quarto que as suas 7 filhas. Polegar percebeu que as filhas do gigante usavam coroas de ouro em suas cabeças, mesmo enquanto dormiam. E com medo de que o malvado mudasse de ideia e voltasse para matá-los durante a noite, decidiu tirar o gorro que usava em sua cabeça e da cabeça de seus irmãos e colocar cuidadosamente na cabeça das meninas. Tirou as coroas de ouro que elas usavam e colocou em sua cabeça e na cabeça de seus irmãos. E pronto, estava feita a troca. E não é que no meio da noite o gigante acordou, pegou o seu facão e foi em direção ao quarto em que as suas filhas dormiam. Como estava escuro e não enxergava nada, foi tateando e aproximou-se da cama em que os irmãos dormiam. Colocou a mão em suas cabeças e, sentindo a coroa, achou que fossem suas filhas, então continuou a procurar. Com muito cuidado, Polegar acordou seus irmãos e lhes contou o que estava acontecendo. Silenciosamente, eles saíram da casa e fugiram para a floresta. Andaram até amanhecer, mesmo sem saber para onde iam. Imaginem só como ficou o gigante quando percebeu que eles fugiram. Estava furioso. Calçou então as suas botas mágicas, que em um só passo alcançavam 7 léguas, e partiu para a perseguição. Os irmãos se esconderam em uma caverna, onde ninguém jamais os encontraria. O gigante procurou e, não achando nada, já estava cansado. Decidiu parar para tirar um cochilo. E vocês sabem onde o gigante foi descansar? Na porta da caverna. Polegar, pensando rápido e aproveitando o sono do seu inimigo, ordenou que os seus irmãos fugissem pela floresta. Com muito cuidado, aproximou-se do gigante. Então, tirou as suas botas, que, por serem mágicas, ao colocá-las, serviram perfeitamente aos seus pés. Agora sim, andarei pelo mundo até encontrar um jeito de melhorar as nossas vidas, disse Polegar decidido. Ele andou muito mesmo, muito mais do que o gigante, até chegar a um reino que estava em guerra. E logo ficou sabendo que o rei oferecia uma grande recompensa para quem trouxesse informações das tropas inimigas. Esperto só como era, Polegar foi até a região do combate, auxiliado pelas suas botas mágicas. Quando retornou, trouxe informações excelentes para o rei,
que, muito satisfeito, lhe pagou o combinado e mais uma centena de moedas de ouro. E no dia seguinte, Polegar calçou as suas botas e, num piscar de olhos, achou o caminho de volta para a casa dos seus pais, onde foi recebido com muita alegria por todos, inclusive por seus irmãos, que também tinham conseguido voltar. E assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia e com muita fartura. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu volto aqui na próxima semana com uma outra história para vocês. Um enorme beijo!